Oi, pessoal! Sejam bem-vindos à terceira aula de Física e o tema da nossa aula de hoje é movimento retilíneo uniforme. Não sei se vocês lembram da última aula, quando eu expliquei sobre cinemática, eu disse que a cinemática era dividida em 4 movimentos. E hoje vamos estudar o primeiro deles, que é o movimento retilíneo uniforme, ou também MRU. Ele é um movimento mais simples, menos complexo, e por isso nós começamos por ele. Então vamos à definição. O movimento retilíneo uniforme, como o próprio nome diz, é retilíneo. Se dá ao longo de uma reta em relação ao sistema de referência, ou seja, a sua trajetória é uma reta. Como seu nome também diz, ele é uniforme. Isso quer dizer que a sua velocidade é constante. Ela é a mesma durante todo o percurso. Por causa disso, distâncias iguais são percorridas para um mesmo intervalo de tempo. Não sei se vocês lembram da aula passada da definição de velocidade média. Velocidade é definida pela divisão do ΔS pelo ΔT. Se nós temos um ΔT igual e uma velocidade que é a mesma durante todo o percurso, então o ΔS também vai ser igual. Como a velocidade é constante, a aceleração vai ser nula. Lembra da aula passada que eu disse que a aceleração é o ΔV sobre o ΔT? Se não há variação da velocidade, ela é zero, então a aceleração também é zero. Tudo bem? Equação horária no MRU. Quando nós falamos de equação horária, é uma equação que vai definir o movimento retilíneo uniforme. Como nós vamos ver diferentes movimentos, cada um tem sua equação, pois assim que você olhar a equação, você vai poder identificar qual tipo de movimento e qual tipo de abordagem que você vai ter no exercício. Considere um móvel percorrendo uma trajetória retilínea com respeito ao referencial adotado, por exemplo, a origem do eixo X. Então, nós temos uma reta X qualquer e nós temos um S0, no qual o T0 é igual a zero, que é quando se inicia o movimento, e um S final num T final qualquer. Velocidade média é definido por ΔS sobre ΔT. Como aqui a velocidade é constante, então podemos dizer que a velocidade média é igual à velocidade do carrinho. Velocidade vai ser igual a S final, que é S, menos S inicial, que é S0, dividido por T final, que é T, menos T0, que é zero. Então, S menos S0 é igual a V vezes T menos zero. Nós temos que S é igual a S0 mais VT. Essa é a equação horária do MRU. Então, a partir dela, nós podemos definir ou o espaço que o carro está, ou o espaço inicial, que é de onde ele saiu, ou a velocidade do carro, ou o tempo. Geralmente, nos exercícios, eles vão informar alguns desses elementos e você só encaixa na equação e vai chegar no valor que ele está pedindo. Tudo bem? Essa equação é uma equação do primeiro grau do tipo AX mais B, que vocês provavelmente viram ou vão ver em matemática. Mas mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre a equação horária e sobre as suas implicações nos gráficos na física. Vamos lembrar que, por convenção, definimos que quando o corpo se desloca em um sentido que coincide com a sua orientação da trajetória, ou seja, V maior que zero e ΔS maior que zero, temos um movimento progressivo. Vocês lembram da última aula de cinemática que eu disse que, dependendo da orientação da trajetória, o ΔS poderia ser negativo ou positivo? A mesma coisa vai acontecer com a velocidade. Como a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, se nós temos um ΔS positivo, nós vamos ter uma velocidade também positiva. Então, teremos um movimento progressivo, pois o móvel está no mesmo sentido da orientação da trajetória. E o oposto também pode acontecer. Quando o sentido do móvel é contrário ao da trajetória, nós vamos ter que V é menor que zero e ΔS é menor que zero. Então, teremos um movimento retrógrado. Então, o movimento progressivo é quando ΔS e a velocidade são maiores que zero, e movimento retrógrado é quando
ΔS e velocidade são menores que zero. Isso só está indicando qual é o sentido do móvel em relação à trajetória. Tudo bem? Velocidade relativa. A velocidade relativa acontece quando nós vamos estudar o movimento de dois carrinhos, de dois móveis, no mesmo instante. Nós definimos velocidade escalar relativa de A em relação a B como sendo a diferença entre as velocidades escalares do móvel A e do móvel B. Portanto, temos que velocidade AB é igual a VA menos VB. Não entendi. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós queremos a velocidade escalar relativa de A em relação a B, nós consideramos que o móvel B está parado e o móvel A está em movimento com uma velocidade AB. E como é que nós calculamos essa velocidade AB? Nós temos dois casos. No primeiro, os dois móveis estão andando no mesmo sentido. Então, a velocidade relativa vai ser dada pela diferença dos módulos de cada velocidade. Então, nós vamos supor que nós temos um carrinho A com uma velocidade 4 e um carrinho B com uma velocidade 2, e os dois estão no mesmo sentido, a velocidade relativa vai ser VA menos VB, vai ser 4 menos 2. Então, a velocidade relativa é 2. Ok? No segundo carro, nós temos dois móveis em sentidos contrários. Então, a velocidade relativa AB vai ser dada pela soma dos módulos da velocidade A mais a velocidade B. Então, no mesmo caso, se nós temos um carrinho com uma velocidade A de 4 metros por segundo e um carrinho B de 2 metros por segundo, em sentidos opostos, a velocidade relativa vai ser 4 mais 2. Então, a velocidade relativa é de 6. É como se o carrinho B estivesse parado e o carrinho A estivesse andando com 6 metros por segundo. Então, vamos fazer alguns exercícios para vocês poderem entender a aplicação desses conceitos que eu falei para vocês. No começo vai ser um pouco mais simples e com o passar dos exercícios eu vou dificultando um pouquinho. Mas são sempre os exercícios quase nos mesmos moldes. Então, vamos lá. O móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea, a qual se fixou um eixo de coordenadas. Sabe-se que no instante t0 igual a 0, a posição do móvel é x0 igual a 500 metros. E no instante t igual a 20 segundos, a posição é x igual a 200 metros. Determine. É muito importante nesses exercícios vocês pegarem todas as informações que ele está fornecendo e deixar arrumadinho para facilitar a compreensão do que ele está pedindo e assim facilita o seu entendimento e os seus cálculos. Então, nós temos um eixo de coordenadas orientado para a direita. A orientação a gente que definiu, mas como eu disse na aula passada, convencionalmente definimos a orientação para a direita. Nós temos um primeiro ponto, onde x0 é igual a 200 metros e t0 igual a 0 segundos. E uma outra posição, x igual a 500 metros e t igual a 20 segundos. Foi isso que ele forneceu. E o que ele quer saber? A velocidade do móvel. Então, aqui, nós vamos aplicar a nossa equação horária do MRU, S igual a S0 mais VT. Nós temos que S é igual a 500, que é o S final, igual a S0, que é 200, que é de onde ele saiu, mais V, vezes 20 segundos, porque ele partiu do instante 0 e chegou no instante 20 segundos. Então, nós temos que 500 é igual a 200 mais 20V. Ok? Passando para o outro lado, 300 é igual a 20V, velocidade é igual a 15 metros por segundo. Tudo bem? Então, o carrinho, nesses 300 metros, ele andou 15 metros por segundo. Esse movimento, a velocidade é positiva
e o ΔS é positivo, então nós temos um movimento progressivo. Ok? Aqui nós temos o mesmo exemplo, a mesma situação, e ele pede na B, a função horária da posição. Então, qual é a equação do MRU? S igual a S0 mais VT. Então, S é igual a 200, que é o S0, mais 15, que nós definimos agora, vezes T. Essa é a equação horária desse exercício, desse movimento. S é igual a 200 mais 15T, que é uma equação do primeiro grau, do tipo y igual a x mais b. Tudo bem? Na C, ele quer a posição nos instantes t igual a 1 segundo e t igual a 15 segundos. Então, na equação horária, nós substituímos o valor de t igual a 1 segundo e o valor de t igual a 15 segundos e chegamos na posição. Então, S igual a 200 mais 15t, S é igual a 200 mais 15 vezes 1 segundo, S1 é igual a 215 metros. Agora, para 15 segundos, S é igual a 200 mais 15 vezes t, S2 é igual a 200 mais 15 vezes 15, S2 igual a 425 metros. Ok? Então, é para isso que serve a equação horária, para facilitar os nossos cálculos. Nós temos uma equação de S em função de t, então ele forneceu o tempo, nós já tínhamos a equação e nós conseguimos chegar na posição. Ok? Esse não é tão difícil, né? Então, próximo exercício. Dois carros, A e B, encontram-se sobre uma mesma pista retilínea com velocidades constantes, no qual a função horária das posições de ambos para o mesmo instante são dadas a seguir. Então, nós temos dois carros, A e B, que estão andando juntos numa pista. Então, a equação horária de A é XA igual a 200 mais 20t, e a equação horária de B é XB igual a 100 mais 40t. Com base nessas informações, responda as questões abaixo. A. É possível que o móvel B ultrapasse o móvel A? Justifique. E B. Determine o instante em que o móvel B alcançará o móvel A, caso este instante aconteça. Então, vamos para a primeira. É possível que o móvel B ultrapasse o móvel A? Justifique. Então, nós temos a equação horária, S igual a S0 mais VT. O SA, o XA, é igual a 200 mais 20t. Comparando com a equação horária, nós definimos que o S0A é 200 metros e a velocidade de A é 20 metros. E para a equação B, nós temos que S0B é igual a 100 metros e VB é igual a 40 metros por segundo. Então, é possível que o móvel B ultrapasse o móvel A? Sim, é possível, pois mesmo o carro A estando à frente do carro B, o carro B possui o dobro de velocidade do carro A. Então, em poucos instantes, o carro B vai chegar no carro A. Tudo bem? E no B, determina o instante em que o móvel B alcançará o móvel A, caso este instante aconteça. Então, nós temos dois carrinhos, o carro A saiu na frente do carro B, só que o carro B tem uma velocidade maior que o carro A, então o carro B vai alcançar o A e depois vai ultrapassar. Mas o que acontece quando eu falo o carro B alcançou o A? O que isso quer dizer? Quer dizer que a posição de B e a posição de A são iguais. Eles igualam as posições, depois o carro B fica à frente do carro A. Tudo bem? Então, nós temos aqui as informações do exercício. Então, a posição de A iguala a posição de B. Então, equação horária de A, 200 mais 20t, e equação horária de B é igual a 100 mais 40t. A gente passa o 100 subtraindo para o lado esquerdo e o 20 subtraindo para o lado direito. Então, nós temos que 20t igual a 100, t igual a 5 segundos. Então, após 5 segundos caminhando, o carro B vai ficar lado a lado com o carro A e depois o carro B vai sair na frente do carro A, pois a velocidade dele é maior que do carro A.
Tudo bem? Esse já é um pouco mais difícil, né? Porque tem esse conceito de alcançar, ultrapassar. Muitos exercícios cobram esse conceito de ultrapassagem, então fiquem atentos a isso. Em um treino de Fórmula 1, a velocidade de um carro é igual a 240 km por hora. Supondo que o treino dure 30 minutos e que o comprimento da pista seja de 5 km, quantas voltas foram dadas pelo piloto durante o treino? A, 24, B, 30, C, 50 ou D, 64 voltas. Então, nós temos um carrinho de Fórmula 1, uma velocidade de 240 km por hora. O treino, então, o tempo total é de 30 minutos, igualando as unidades é de meia hora, e uma volta é igual a 5 km. Então, ele quer saber, nesse tempo de 30 minutos, quantas voltas o carro deu. Nós temos a velocidade e nós temos o tempo. O que nós podemos descobrir? Nós podemos descobrir o quanto o carro andou nesses 30 minutos. Então, a distância percorrida pelo carro nesses 30 minutos com uma velocidade de 240 km por hora. Então, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. 240 vai ser igual a ΔS sobre meia hora. Então, ΔS igual a 120 km. Então, o carro, nesses 30 minutos, percorreu 120 km. Então, quantas voltas ele deu? Quantas voltas de 5 km cabem em 120 km? Então, nós temos que uma volta é 5 km e x voltas, 120 km. Então, nós temos que x igual a 24 voltas. Então, em 30 minutos, o piloto de Fórmula 1 percorreu 24 voltas. Então, alternativa correta, alternativa A. Próximo exercício. 1/3 de percurso retilíneo é percorrido por um móvel com velocidade escalar média de 60 km por hora, e o restante do percurso com velocidade escalar média de 80 km por hora. Então, a velocidade escalar média do móvel em km por hora em todo o percurso é A, 70, B, 72, C, 73, D, 75. Esse aqui é um pouquinho mais difícil, a gente vai demorar um pouquinho mais, mas vamos lá passo a passo para vocês entenderem e tirarem de letra no final. Então, nós temos um percurso retilíneo, que ele é dividido em 3 partes, que ele falou aqui, ele falou no enunciado. 1/3 do percurso é percorrido por 60 km por hora, e o restante do percurso, os outros 2/3, 80 km por hora. Então, eu dividi o percurso em 3 trechos S. Então, o primeiro trecho, que é o que ele anda com velocidade de 60 km por hora. Nós temos que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. 60 km é igual a S, que é 1/3 do percurso, dividido por T1. Nós não temos o tempo, nós não sabemos o tempo. Então, vamos deixar como T1. Então, nós temos que T1 é igual a S sobre 60. Tudo bem até aqui? Eu passei o 60 dividindo e isolei o T1. Segundo trecho, mesma coisa. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Só que nesse segundo trecho, ele andou os 2/3 do caminho, com 80 km por hora. Então, 80 é igual a 2S, que são os 2/3 do caminho, dividido por T2, que nós não temos o tempo. Então, T2 é igual a 2S sobre 80. Ok? E ele quer saber a velocidade escalar média total. Então, o trecho total vai ser V igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade que ele quer saber é igual a 3S, que é o percurso todo, sobre T1 mais T2, que é a T1 que ele faz no primeiro terço e T2 que ele faz nos outros 2/3. Tudo bem? Nós conseguimos isolar T1 e T2, então nós vamos substituir T1 e T2 nessa equação. Então, nós temos aqui que T1 mais T2, que é o denominador, é igual a S sobre 60,
mais 2S sobre 80. Nós fazemos a soma das equações, então 480 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Nós chegamos que T1 mais T2 é igual a 20S sobre 480. Simplificando, nós temos que T1 mais T2 é igual a S sobre 24. Tá claro até aqui? Nós fizemos isso para ficar apenas uma incógnita, que depois a gente vai poder cortar esse S, tá bom? Então, V é igual a 3S sobre S sobre 24. Passo 24 multiplicando para cima, corto o S, fica 24 vezes 3, velocidade é igual a 72 km por hora. Então, nesse percurso todo, ele fez com velocidade de 72 km por hora. Tudo bem? Então, alternativa correta, alternativa B. Esse é um pouco mais complicado, porque a gente teve que trabalhar com bastante matemática, trabalhar as incógnitas para ficar apenas uma incógnita, que no final ela foi cancelada, que era o S. Tá bom? Próximo exercício. Duas esferas se movem em linha reta e com velocidades constantes ao longo de uma régua centimetrada. Na figura estão indicadas as velocidades das esferas e as posições que ocupavam num certo instante. Desprezando-se as suas dimensões, as esferas irão se colidir na posição correspondente a... Então, nós temos aqui duas esferas, que elas estão andando na régua centimetrada, então elas estão andando por centímetros por segundo. Nós temos aqui a bolinha preta, que está indo com 5 centímetros por segundo, e a bolinha azul, que está indo a 3 centímetros por segundo. Ok? Então, vamos separar as bolinhas e analisar o movimento de cada uma. Então, a bolinha preta. A bolinha preta, ela sai de um S0 igual a 10 centímetros. Está ali marcado na reta, ele está em cima dos 10 centímetros. E ele tem uma velocidade de 5 centímetros por segundo. Como estão os dois em centímetros, eu não preciso transformar nem para metro, nem para quilômetro, porque os dois estão na mesma unidade. Então, a gente pode usar essa unidade. Então, lembrando a equação horária. A equação horária é S igual a S0 mais VT. Então, a equação horária da bolinha preta vai ser SP, de preta, igual a 10, que ele sai de 10 centímetros, mais 5T, que a velocidade dele é 5 centímetros por segundo. Então, essa é a equação horária da bolinha preta. E para a bolinha azul? Nós temos que ela sai de um S0 igual a 14 centímetros, está ali marcado na régua, e a velocidade dela é de 3 centímetros por segundo. Equação horária é S igual a S0 mais VT, então nós temos que SA de azul é igual a 14, que é de onde ele sai, a posição de onde ele sai, mais 3T. Tudo bem? E no momento da colisão? Na colisão, os dois vão ocupar o mesmo espaço. Então, SP igual SA. Então, 10 mais 5T igual a 14 mais 3T. A gente passa 3T subtraindo para a esquerda e o 10 subtraindo para a direita. 2T igual a 4. Então, T igual a 2 segundos. Então, no instante 2 segundos, a bolinha preta vai colidir com a bolinha azul, vai alcançar a bolinha azul. Nós temos T igual a 2 segundos e nós temos as duas equações em função de T. Então, é só escolher uma e substituir. Eu vou substituir nas duas para vocês verem que vai dar o mesmo resultado. Então, SP é igual a 10 mais 5 vezes 2 segundos, SP igual a 20 centímetros. Substituindo em SA. SA é igual a 14 mais 3 vezes 2. SA é igual a 20 centímetros. Então, no espaço 20 centímetros, a bolinha preta alcança a bolinha azul e corresponde a 2 segundos. Ok? Então, é só vocês fazerem passo a passo, pegar as informações que foram fornecidas, que fica simples a resolução do exercício. E agora, para fechar, vamos fazer um exercício de velocidade relativa, para vocês
pegarem o conceito, como é que ele é aplicado. Então, o trem A tem velocidade A igual a 30 metros por segundo e o trem B, velocidade B, igual a 20 metros por segundo. Determine a velocidade relativa do trem A em relação ao trem B, quando A, os dois trens estão na mesma direção. Então, o módulo da velocidade relativa é igual ao módulo da velocidade A menos módulo da velocidade B. Módulo da velocidade relativa é igual a 30 menos 20. Velocidade relativa é igual a 10 metros por segundo. Então, é como se o trem B estivesse parado e o trem A estivesse andando com 10 metros por segundo. Tudo bem? E B, os três estão em direções opostas. Velocidade relativa é igual a módulo de VA mais módulo de VB. Velocidade relativa é igual a 30 mais 20. Velocidade relativa é igual a 50 metros por segundo. Então, aqui de novo, é como se o trem B estivesse parado e o trem A estivesse andando com 50 metros por segundo. Não costuma muito cair exercícios de velocidade relativa, mas caso caia, vocês vão saber resolver. Tudo bem? Essa aula foi um pouquinho mais pesada, teve mais exercício, bastante conceito, bastante aplicação. Então, agora é com vocês, resolvam bastante exercícios. Com a prática, vai ficar cada vez mais fácil de vocês saberem o que o exercício está pedindo e com as informações que ele está dando, como é que você vai chegar no resultado. Tudo bem? A nossa aula fica por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.